Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês que se encontra baseado no livro de Gênesis, capítulo 12. Se você tiver Bíblia, eu quero que você abra. Sempre eu encorajo para que, se for possível, você traga a Bíblia impressa. Se não for possível, você pode nos acompanhar no nosso telão também, tá bom? Gênesis 12. Eu quero que você me acompanhe a leitura a partir do versículo de número 10, tá? Gênesis 12, a partir do versículo 10, que está escrito assim: havia fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Porque não me disseste que era a tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo que possuía. Ok? Queridos, o tema da nossa palavra de hoje é: Cristo é superior a Abraão. Só considerando um detalhe aqui, porque você observe, talvez alguns ainda não chegaram nesse ponto aqui na meditação da Bíblia, a leitura, mas aqui você vê o nome Abrão e você lê o nome também da esposa dele, de Sarai, né? Isso aqui foi antes de Deus ter mudado o nome deles. Mudou o nome de Sarai para Sara e o nome de Abrão para Abraão, tá? Porque de repente a gente lê, não é questão de tradução, é questão de momento. Teve um momento em que Deus mudou o nome deles literalmente, tá? Então é por isso que você lê aqui comigo Abrão e Sarai, ok? Muito bem. Queridos, eu quero compartilhar algumas coisas aqui que eu considero muito, muito importantes mesmo para todos nós aqui. Abrão, pegando só um pouco do contexto histórico mesmo, o que a gente vê aqui? A gente vê Abrão, que era neto de Naor, filho de Terá, irmão de Naor e irmão de Arã, que eram os pais dele. Eles eram pagãos, eles moravam em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, e foi onde ele se encontrava quando ele teve esse chamado de Deus. Ele foi chamado pelo Senhor: sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então ele estava nesta terra quando então ele foi chamado pelo Senhor. Agora tem uma coisa muito interessante que eu estava pesquisando. Existiu um historiador no ano 37 ou 38 antes de Cristo, chamado Flávio Joséfo, que ele era natural de Jerusalém. Ele foi um importante apologista da cultura e do povo judeu no mundo romano. E tem algumas coisas, algo que ele nos oferece aqui, uma perspectiva interessante sobre essa jornada de Abrão para o Egito. Ele nos passa aqui uma coisa que vale a pena eu compartilhar com você, só para que você pegue um pouco disso aqui e reflita um pouco comigo. Segundo Joséfo, a terra de Canaã estava sofrendo, como o próprio texto diz, de uma grande fome, enquanto que o Egito desfrutava de grande abundância. Isto aconteceu aqui, era fato isso aqui. Abrão, agora pega isso aqui também. Abrão, ele viu uma oportunidade
ao descer para o Egito, claro que era para suprir a sua necessidade de mantimento, a fome era real na terra, então eles descem para o Egito por causa da abundância, mas José lhe diz uma coisa: Abrão viu uma oportunidade de avaliar as crenças e os sentimentos dos sacerdotes egípcios em relação à divindade. Se os sacerdotes fossem mais conhecedores do que ele se conformaria às suas crenças. Mas se seu conhecimento fosse superior ao dos egípcios, sacerdotes egípcios, ele compartilharia a sua própria fé com eles. Isto aqui, eu quero ressaltar que se trata de uma narrativa, provavelmente, que faz parte de uma tradição oral de interpretação rabínica. Porque o próprio texto, ele acaba não nos levando a essa amplitude que trabalha em cima dessa explicação aqui. Agora, pegue uma coisa aqui comigo que eu quero falar aqui. O que pode justificar esse ponto de vista de Joséfo aqui, eu considero que são duas coisas aqui. O que pode justificar ele acreditar que Abrão tinha ido para o Egito, claro, por causa da necessidade, mas ao chegar lá, ele iria verificar se de fato aqueles sacerdotes, o entendimento, o conhecimento, o sentimento que ele tinha, a crença deles em relação à divindade, era maior do que a de Abrão. E se fosse, pelo entendimento de Joséfo, Abrão iria abraçar a crença dos sacerdotes egípcios. Mas se ao avaliar ele visse que o conhecimento dele era superior, então ele iria usar aquilo para compartilhar da sua fé com eles. Mas o que eu considero que são duas coisas aqui que justificam esse ponto de vista de Joséfo. Primeira coisa que pode justificar é que Abrão, se você for observar e ver com calma, Abrão, ele não tinha muitos anos de fé quando ele desce para o Egito. No nosso linguajar, a gente poderia dizer que Abrão ainda era um novo convertido. Quando isso acontece, ele desce para o Egito. É verdade que ele foi justificado por fé? Sim, assim como eu e você. Mas é fato também que ninguém nasce grande. Eu aprendi uma coisa: quem nasce grande ou é monstro ou é doente. Todo mundo nasce pequeno e vai crescendo. Imagine o Abrão, que mais na frente ele vai ser chamado de o pai da fé, o pai de todos os crentes, nasceu pequeno, como qualquer um outro. E quando ele está descendo para o Egito, podemos considerar que ele é um júnior, talvez um adolescente na fé que está crescendo em levantar altares para Deus, em servir a Deus, em estar seguindo ao Senhor. Então é dentro desse contexto aqui que isso acontece. Então, para mim, o que pode justificar o fato de Joséfo ter esse ponto de vista é que Abraão ainda era alguém que não tinha tantos anos de fé. E uma outra coisa: em nenhum momento você vai ver na Bíblia Deus mandando Abraão descer para o Egito por causa da fome. Você não vai ver Deus dizendo: Abraão, a necessidade está grande aqui, meu filho, desce para o Egito que lá eu vou cuidar de ti. Deus não o mandou ir para lá. Isso aqui a gente começa a refletir sobre decisões que a gente acaba tomando em nome de Deus, quando Deus não mandou tomar decisão. Então nós não vemos no texto aqui. Então essas duas coisas podem justificar essa fala de Joséfo aqui, mas vale ressaltar que são narrativas, como eu lhe falei, que podem fazer parte de uma tradição oral de interpretação rabínica, porque o texto em si, ele não fala, mas vale a pena a gente ressaltar isso aqui. Então, queridos, embora Abrão, ou depois Abraão, ele seja o primeiro patriarca, aquele que foi justificado por fé, aquele que é considerado o pai da fé, o pai de todos os crentes, aquele que se tornou de fato amigo de Deus, de acordo com as Escrituras. O que nós percebemos aqui? A mesma palavra que revela todas as virtudes de Abrão é a mesma palavra que expõe as suas falhas e os seus defeitos. A mesma palavra que diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, é a mesma palavra que registra o adultério e a morte de Urias, esposo de Batseba. Então você vai observar que Deus, ele é tão justo que ele não é capaz de mostrar só as virtudes e colocar debaixo do tapete os defeitos. Não.
ele mostra o homem como um todo. Ele mostra o ser humano como um todo. E é isso aqui que nós vemos, olhando para a vida de Abrão, é exatamente isso que nós vemos aqui. Esse homem, né, o primeiro patriarca, aquele que foi justificado por fé, aquele que foi considerado amigo de Deus, o pai de todos os crentes, pai de nações, este mesmo homem. A gente olha aqui e a gente percebe erros na caminhada dele, a gente percebe falhas na sua caminhada, como infelizmente ainda acaba sendo uma realidade no nosso caminhar com o Senhor, na medida em que nós vamos crescendo. Claro que isso vai mudando, mas preste atenção. Eu poderia compartilhar com vocês apenas, baseado nesse texto aqui, como já aconteceu de eu fazer antes, compartilhar com vocês aqui algumas lições morais, práticas, éticas. Eu poderia estar compartilhando com vocês aqui algumas coisas de conceitos inspiradores extraídos do próprio texto. Porque o texto ele vai nos revelar algumas coisas que a gente pode tirar como lições para a nossa vida, como casal, né, para decisões que nós acabamos tomando decisões erradas. A gente pode pegar, eu poderia pegar aqui e trabalhar exatamente em cima disso. Mas se eu trabalhar somente em cima disso, eu não estaria compartilhando nada com você que provavelmente você já não soubesse. Que você lê o texto, você vai olhar e você vai pegar lições morais aqui, você vai pegar algumas coisas de práticas éticas que você sabe que o texto ele revela de uma forma muito clara aqui. Mas eu quero ir além disso, porque isso não é o suficiente. Por que isso não é o suficiente, pastor? Porque eu não estaria apresentando Jesus Cristo para você na palavra. E eu tenho aprendido uma coisa, queridos, que Jesus Cristo, Ele está em toda a Bíblia. Ele está em toda a Bíblia. A Bíblia toda, eu tenho aprendido uma outra coisa muito interessante. A Bíblia toda, ela é a narrativa de uma única história. Mas se a gente não for atentar para isso, nós não vamos perceber quem é o personagem principal dessa história. Nós vamos nos perder no meio do caminho aí. Então eu quero que você caminhe um pouco comigo para você perceber aqui, porque eu quero através desse texto mostrar para você momentos em que Cristo ele acaba sendo revelado para a gente aqui dentro disso aqui. Que parece você olhar, a gente não vê nada aqui, mas eu quero que você caminhe comigo e veja aqui momentos em que o próprio Cristo, ele acaba se revelando como o coração das Escrituras Sagradas aqui. Primeiro texto que eu quero olhar com você, olha o que está em Gênesis capítulo 12, Gênesis 12 versículos 10, versículos 11 e 12, Gênesis 12 versículos 11 e 12, preste atenção no que está escrito. É do texto que nós lemos no início, mas eu quero pegar por parte. Está escrito assim: quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Qual é a primeira coisa que nós percebemos aqui? É que Abrão, ele está com medo de morrer no Egito. Você percebeu esse elogio dele aqui para a esposa, assim meio disfarçado? Bem sei que és mulher formosa. Mas ele aqui está expressando o medo dele. Eu estou descendo para o Egito, ele só não fala abertamente, mas eu estou com medo de morrer. Eles vão olhar para ti, ver se é bonita, é mulher dele, vão matá-lo para ficar com ela. Então o texto mostra de uma forma muito clara que ao entrar no Egito, ele demonstra esse grande medo de morrer. Agora eu quero que você perceba aqui comigo, aonde é que a gente consegue ver Cristo aqui dentro disso aqui. Que é muito importante aqui, que as Escrituras elas nos passam o entendimento, essa mensagem aqui. Aonde é que nós vemos? Nós vemos aqui Cristo na história, ele vindo a este mundo, consciente de sua missão, e que a morte fazia parte dessa missão. Então ele está vindo para esse mundo consciente, entende? Abrão, Egito, ele simboliza, ele representa o mundo. Então Abrão está entrando no mundo, no Egito, mas entrando com esse medo de morrer. Cristo, ao entrar no Egito, ele entra no mundo, vira o mundo, ele vem consciente de sua missão, mas também consciente que a sua missão incluía
a sua própria morte também. E mesmo sabendo disso, ele não recua. Tem um texto muito tremendo que eu gosto muito dele, eu quero ler com você. João capítulo 12, versículo de número 27. Preste atenção nas palavras de Jesus. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Então o que ele está dizendo? Embora que a minha alma esteja angustiada, eu sei porque eu vim ao mundo. Eu sei com que propósito eu vim a este mundo. Então mesmo na hora da angústia eu não vou dizer, Pai, me livra disso aqui. Eu não vou falar isso porque eu vim com esse propósito, eu vim consciente disso. E queridos, eu acho tão tremendo isso aqui, porque Cristo, ele não somente nos passa essa mensagem, mas a vida dele acaba sendo essa própria mensagem aqui, de alguém que era consciente ao vir a este mundo, e ele mostra claramente, o escritor aos Hebreus nos mostra de uma forma muito clara, que Jesus disse, ao entrar neste mundo, eu disse, eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. E deixa eu lhe dizer uma coisa, você sabe qual foi o momento? Eu digo o momento que foi a grande virada de chave para que nós hoje estivéssemos aqui, servindo ao Senhor, seguindo a Ele, cultuando a Ele. Eu digo que foi lá no jardim do Getsemane. Porque se você for ler no Evangelho de Mateus, você vai observar que Mateus ele fala que Jesus por 3 vezes, no jardim do Getsemane, repetiu a mesma oração. Que oração? Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo que não seja feita a minha vontade e sim a tua. Porque ele faz esta oração? Porque ele sabia que daqui a alguns minutinhos, Judas iria chegar com os soldados, iriam prendê-lo, e a partir daquele momento, iria começar o martírio, iria começar o sofrimento, não teria nem um segundo de descanso, iria virar por toda aquela noite, iria amanhecer o dia, e todo aquele tempo, ele iria sofrer até a hora da sua morte, literalmente, que foi às 3 horas da tarde. Então seria um momento de total martírio, mas ele, mesmo consciente de tudo isso, ele diz, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito, vim para este mundo. Então olha aqui para mim, você vai olhar para Abrão, e você vai ver em Abrão o quê? O pai da fé. Mas ao mesmo tempo você vai olhar para ele, e você vai dizer, rapaz, esse pai da fé, ele teve medo um dia de morrer. Mas eu estou lhe apresentando Jesus que é superior a ele. Que foi capaz de dizer, eu vou morrer. Eu estou consciente disso. Mas eu não vou recuar diante do propósito que Deus tem para a minha vida. E ele manifesta esse propósito de uma forma muito consciente, sabe como a gente diz, com o pé no chão, ele manifesta esse propósito de Deus, manifesto na sua própria vida. É dessa forma que ele vê de fato isso aqui, e a gente às vezes, mesmo queridos, quando nós nos inspiramos em alguém, em pessoas maravilhosas, assim, pessoas que assim, a gente admira de fato, mas a gente precisa saber equilibrar, dosar isso. Por quê? Porque em algum momento a gente vai ver falhas. Igual como quem diz, eu ainda não parei para fazer uma aliança com uma igreja, porque eu estou procurando uma igreja perfeita. Assim que você encontrar, não vá para lá. Porque ela vai se tornar imperfeita no dia que você chegar. Que não existe isso. Entende? A gente olha para Abrão, o primeiro homem que foi justificado por fé. Aí você chega aqui nesse episódio, que decepção. Entende? Mas você olha para Cristo. Ele é aquele que disse, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo para se escandalizar. Ele é aquele que foi capaz de dizer, olha, eu vim aqui com esta missão. Segundo momento em que a gente olha para as Escrituras e a gente observa Cristo sendo revelado. Eu quero que você veja comigo. Olha o segundo ponto, Gênesis 12, versículo de número 13.
Dize, pois, isso é Abrão na conversa com a sua mulher, dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me preservem a vida. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu estava pesquisando sobre isso, porque ele diz, dize que és minha irmã. Há um único texto na Bíblia em que Abrão está vivendo um episódio semelhante e que ele chega diante do rei, estou esquecido o nome dele, se você for ver a sequência que se repete o mesmo episódio, Abrão novamente faz essa aliança com Sarai para que ela diga que ela é irmã dele novamente. E é uma única vez quando o rei pergunta para ele, por que tu disseste que ela é tua irmã? Aí ele diz, não, de fato ela é minha irmã. Mas muitos historiadores discordam disso, porque não há nenhum outro texto na Bíblia que fale que ela é irmã mesmo de Abrão. Então talvez esse linguajar se referir a alguém, seria talvez uma sobrinha, seria alguém que tivesse algum grau de parentesco, mas não exatamente sua irmã. Como ele diz, não, ela é do mesmo pai, porém de mãe diferente, ou vice-versa, é de mãe diferente, de pais diferentes, mas da mesma mãe. Mas muitos discordam desse ponto de vista aqui, ok? Quando ele diz que ela é irmã. Então, o que muitos acabam afirmando, que ele preferiu mentir, entrar em acordo com ela para mentir, do que fazer essa outra coisa aqui que eu vou compartilhar com você aqui. O que nós observamos aqui? Quando ele diz, dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me preservem a vida. Queridos, o que nós observamos aqui em Abrão? Abrão, ele entregou a sua própria esposa para salvar a sua vida. Pare para você pensar nisso. Ele está entregando a esposa dele até para adulterar, para o rei a possuir, porque ele tem um propósito. Eu quero salvar a minha vida. Eu não quero morrer. Eu quero salvar a minha vida. E é isso aqui que nós observamos aqui, que ele entra em acordo com ela e diz, olha, ele diz, por amor de ti, eles vão me poupar, não vão me matar, eu não vou morrer. Então ele literalmente está entregando a esposa dele, entregando, os príncipes falam para Faraó, Faraó a chama e a recebe como sua esposa. Não quero entrar nesse detalhe, se de fato ele a possuiu como esposa ou não. Mas o que eu quero lhe dizer é que está em off essa parte aqui do que aconteceu depois que o rei a recebe como esposa também, como uma das esposas dele. Porque tinham várias esposas. Está em off aqui que o texto não revela o que aconteceu a partir do momento que ele a recebeu como esposa. Mas eu quero destacar isso aqui, que Abrão, o que ele faz? Ele entrega a sua esposa para um outro homem para salvar a sua própria vida. E como é que nós conseguimos olhar e ver Cristo aqui? Enquanto Abrão entrega a sua esposa para salvar a sua vida, Cristo entrega a sua vida para salvar a sua noiva. Você já parou para pensar nisso? Abrão está entregando a esposa para salvar a sua vida. Cristo está dando a sua vida para salvar a sua noiva. Eu acho isso muito tremendo aqui. O Abrão, não, eu não quero morrer. Cristo, eu vou morrer. Não, eu entrego a minha esposa. Cristo, não, eu entrego a minha vida para salvar a minha esposa. Eu entrego a minha vida. Eu quero que você considere o tamanho desse privilégio, desse amor, que ele não mediu esforços, olhou para mim e para você, e não nos considerou como um prêmio a ser oferecido para alguém, para nos conservar, para nos preservar, ou para preservá-lo. Mas ele está olhando e está vendo, diz, eles são preciosos para mim, a ponto de eu poder me entregar por eles, para salvá-los, a ponto de eu poder dar a minha vida para poder salvá-los. E o texto que eu quero ler aqui está em Efésios capítulo 5, que revela isso, capítulo 5, versículo 25, olha o que está escrito, que é tão maravilhoso. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo, o quê? Amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E a si mesmo se entregou por ela. E eu quero que você guarde isso aqui no seu coração.
Que tamanha demonstração de amor. Agora, sabe o que eu acho muito tremendo? É porque ele está se entregando por uma noiva que não estava nem aí para ele, gente. Estava nem aí para ele. Ele está se entregando. Aí aqui o Abrão, ele está com uma Sarai que é fiel a ele, que é sua esposa, é sua única esposa. E essa única esposa que é fiel a ele, a entrega para outro homem. E enquanto Cristo pega uma esposa, uma noiva que está vivendo no mundão aí, ele está dizendo: eu vou me entregar por você. E eu vou me entregar com um propósito. Eu quero me casar contigo. Eu quero me casar contigo. É isso que nós vemos aqui. Ele de fato dando esse passo tão grande em favor de cada um de nós, se entregando por nós, dando esse passo. Sabe, alguém que não hesitou em se entregar, em ser a oferta, o prêmio a ser colocado em jogo, para que ele pudesse ter uma noiva e poder dizer: esta noiva é minha. Esta noiva eu a comprei com a minha própria vida, com o meu próprio sangue. Ele se entrega em favor dela. Amém, queridos? Aí o terceiro ponto que eu quero destacar aqui, que nós podemos olhar e encontrar Cristo aqui, eu quero que você veja Gênesis capítulo 12, versículo 16. 12, 16, olha o que está escrito. Este, por causa dela, o rei, tá? Este, por causa de Sarai, tratou bem Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. O que eu olho aqui? Abrão, ao entregar a sua esposa, ele passou a ser tratado muito bem pelo rei. Meu amigão, eu vou te presentear. Imagina, queridos, a Bíblia fala que esse homem enricou, Abrão enricou no Egito. O rei ficou tão feliz de receber a esposa dele como sua própria esposa, que a Bíblia diz que a partir daquele momento, por amor a Sarai, ele trata bem Abrão, e o texto nos diz, olha o que está escrito no texto: o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Então, nós vemos isso aqui acontecendo. Quando ele faz isso, ele passa a ser tratado muito bem. E pare para você refletir comigo, quantas e quantas pessoas não estão buscando ser bem tratadas, ser bem acolhidas, sabe, serem beneficiadas, e às vezes não estão preocupadas com o que estão colocando em jogo para alcançar isso. Não estão se importando. Infelizmente, o Abrão, como alguém que está começando essa caminhada de fé, ele não está, parece, refletindo, tem um medo aqui envolvido, tem um pavor da morte envolvido, e ele está entregando a esposa dele, consciente, porque não está se tratando de um rapazinho aqui. Esse homem deve estar com a base dos seus 80 anos de idade, mais ou menos. Então não está se tratando de um adolescente, de um junior que não sabe o que é. Está se tratando de um adulto que, se eu estou entregando a minha esposa para outro homem, qualquer coisa pode acontecer. E o rei fica tão feliz com a entrega dele que ele passa a tratá-lo bem e dá muitos bens para ele. O homem dá ovelhas, dá bois, dá jumentos, dá escravos, dá escravas, dá jumentos, dá camelos. E ele passa a viver muito bem diante de tudo isso. Agora eu quero que você olhe comigo aqui como é que nós vemos Cristo aqui dentro disso aqui, queridos. Enquanto que Abrão, ao entregar sua esposa, ele foi tratado bem pelo rei e recebeu deste muitos bens. O que nós vemos? Nós vemos quando Cristo decidiu se entregar por sua noiva, ele foi rejeitado por muitos, inclusive pelos seus próprios patrícios, inclusive pelos seus conterrâneos. Ele foi desprezado e foi tratado de uma forma muito ruim. João capítulo 19, versículos 14 e 15, olha o que está escrito nesse texto, 19, 14 e 15. E era a Parasceve Pascual, já estava às portas, Páscoa já estava bem perto, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Isso aqui é Pilatos. Eis aqui o vosso rei.
Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucificam. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. E queridos, acredite, muitos desses aqui que estavam dizendo: fora, fora, crucificam, nós não temos reis. Muitos desses, provavelmente, foram pessoas que comeram o pão, o peixe que Jesus multiplicou, que foram curadas, que receberam muitos ensinos, mas em um momento como esse aqui, eles estão rejeitando. Mas o que está acontecendo aqui? Enquanto Abrão, ele está entregando a sua esposa para receber benefícios, Cristo, ele está se entregando e sendo humilhado, sendo tudo que você possa imaginar, ele recebendo de ruim da parte daqueles que poderiam estar o abraçando. Mas é isso que acontece aqui. Cristo, quando ele decide se entregar por sua noiva, ele passa a ser rejeitado por reis, ele passa a ser maltratado por reis e pelo seu próprio povo também. É dessa forma que nós vemos aqui como ele é de fato tratado, como ele é destratado, na verdade, como ele é menosprezado por aqueles que poderiam olhar para ele e dizer: não, esse é o Cristo que havia de vir. Mas o que ele está fazendo aqui? Ele está cumprindo um papel muito importante. Jesus Cristo, ele está aqui se entregando por amor à igreja, mesmo sabendo que essa entrega iria produzir a repulsa de muitos, que não iriam aceitar. Mas a si mesmo ele não está levando em jogo isso. Ele está levando, por exemplo, como está em Isaías capítulo 53, versículo 11: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Então ele vai olhar lá na frente e ele vai dizer, vai ver tudo o que ele fez e ele vai dizer: valeu a pena tudo o que eu fiz, valeu a pena todo o sacrifício que eu empenhei em favor da minha noiva, em favor da minha amada igreja. É isso que ele está dizendo, valeu a pena, mesmo sendo rejeitado por muitos, mesmo sendo menosprezado, mesmo sendo tratado como um impostor, ele não está levando em conta isso aqui. Ele está levando em conta, de fato, a missão com a qual ele veio aqui para esta terra. Agora eu quero, queridos, diante disso que eu estou lhe falando aqui, como eu lhe falei, eu poderia simplesmente falar de algo, uma história moral, a respeito de práticas éticas. Eu poderia estar falando para você sobre algo tipo assim, alguns passos para você alcançar isso, alguns passos para você viver assim, para você nunca ser infiel, para você esperar em Deus. Eu poderia falar muita coisa desse tipo, mas eu estaria simplesmente colocando para você uma coisa que poderia só simplesmente estar alimentando aquilo que muitas vezes a gente já está vivendo em cima disso. Agora, deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Pare para você refletir comigo aqui. Eu não sei lhe dizer quantos pedidos de oração tem aqui. Não sei lhe dizer quantos tem. Mas a pergunta que me vem à mente esses dias é: se Deus decidir não responder mais nenhum pedido que está aqui, qual vai ser a minha atitude? Qual vai ser a sua atitude se Deus decidir não dar mais nada para você? Será que a gente ia falar como João capítulo 6 está escrito? Que muitos disseram: duro é este discurso, quem o poderá suportar? E muitos dos que estavam com ele já não eram mais, porque haviam abandonado. Porque aquilo que eles recebiam como benefício tinha um peso muito grande. E Abrão, pare para você pensar, a vida dele era tão valiosa que ele não queria perdê-la. E por não querer perder, ele está colocando em jogo o seu casamento, está colocando em jogo a sua própria esposa. Os bens que ele recebeu, em nenhum momento ele disse: não, eu não quero, eu quero ficar com a minha esposa. Em nenhum momento ele pensou assim. Então, quando eu reflito sobre isso, você sabe o que me vem à cabeça? Eu digo que às vezes, se nós não tivermos cuidado, Jesus disse: olha, aquele que achar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Porque a gente já vai acabar perdendo o bem mais precioso que Ele veio de fato nos dar. E a minha pergunta é, olhando para isso aqui, sabe, para esse quadro aqui, daquilo que a Bíblia nos mostra a respeito de Abraão. E eu estou trazendo isso aqui, eu não quero que você considere Abraão como o pior dos homens. Não quero isso. Mas eu quero que você reflita essa superioridade de Cristo, como nos é apresentado aqui em cima desse texto, que tudo aquilo que Abraão deixou a desejar. Eu estou lhe falando de um Cristo que não nos deixa a desejar. Eu estou lhe falando de um Cristo que é capaz de ser revelado de fato como Ele é e tudo aquilo que Ele viveu aqui nessa terra. Pare para você refletir, que amor é esse? Olha o que está em João capítulo 15, versículo 13. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este. Foi isso de fato que Cristo fez. Ele deu a própria vida, Ele se entregou por amor. Agora entenda, esse amor não era um amor recíproco. O que João diz que hoje, se nós amamos é porque Ele nos amou primeiro. Mas lá no começo não era um amor recíproco. Nós somos apaixonados por Jesus, Ele é apaixonado por nós. Não, quando ela diz, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos, está dizendo, ninguém tem um amor maior do que Jesus. Ninguém. Mas deixa eu chamar a sua atenção aqui. Apesar de o próprio Jesus falar, ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida em favor dos seus próprios amigos. Deixa eu lhe dizer. Primeiro, Ele está falando a respeito dos seus 12 apóstolos. Porém, nós sabemos que Cristo não morreu apenas pelos 12. Ele morreu por mim, morreu por você também. Então você sabe o que o texto está nos dizendo? Jesus morreu em favor dos seus amigos, mas Ele morreu também em favor dos seus inimigos. Porque nós éramos inimigos de Deus. Porque as Escrituras dizem, se alguém for amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, mesmo sendo inimigos, Ele deu a sua vida. Agora, olha o que está em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, diga por todos, diga assim, não só pelos amigos, diz, um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Querido, nós precisamos nos identificar com Cristo na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição. Nós precisamos nos identificar com Ele em tudo isso. Ele diz que esse amor, ao ponto de Ele dar a vida em nosso favor, Ele diz que é um amor que nos constrange. Você sabe, é um amor que, meu Deus, que faz a gente ficar, digo, meu Pai, como alguém pôde amar tanto? Como alguém pôde amar tanto, sabe, de se entregar, de abrir mão de quem era, para vir a este mundo, para pagar o preço do nosso resgate, para nos salvar. E hoje esta é a palavra aqui para mim e para você, que Ele diz, olha, o amor de Cristo, Ele nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E eu quero fazer uma citação aqui de Agostinho de Hipona. Ele tem uma coisa aqui muito impressionante que ele disse. Olha o que Agostinho de Hipona disse: nós precisamos ser persuadidos do quanto Deus nos amou, para não nos afastarmos dele em desespero. E precisamos também de que nos mostrem que tipo de pessoas somos nós, a quem Ele amou, para que também não nos afastemos dele por orgulho.
O ponto-chave aqui, nós precisamos ser persuadidos, convencidos de o quanto Deus nos amou, para nós não nos afastarmos dele nos momentos de desespero de nossa vida, nos momentos de angústia. Mas também nós precisamos que nos mostrem que tipo de pessoas somos nós, a quem ele amou, para que também não nos afastemos dele por orgulho. Queridos, isso aqui é uma coisa muito séria. Alguém pode se afastar dele porque está no momento de desespero, no momento de angústia, ele não me olha, ele não me vê, só eu que estou passando por isso. Quer saber de uma coisa? Eu vou desistir, vou abrir mão, estou indo embora. Porém, o outro lado é que se de fato não nos for mostrado que tipo de pessoa nós somos, nós vamos achar que nós somos tão bons, e nós vamos nos encher de orgulho, e vamos sair por aí, virar as costas para ele e seguir o nosso próprio caminho. Isso é algo muito triste, a gente não pode permitir que isso aconteça. Nós precisamos nos permitir ser persuadidos, ser convencidos do tamanho desse amor que Deus tem por cada um de nós. Queridos, eu estava conversando com uma pessoa ontem eu estava conversando, aí eu perguntei para ela: você acredita que a gente tem que fazer a vontade de Deus? Sim. Mas como descobrir qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Ah, não, eu acho que é... Não, me dê que prova a gente tem. Como é que a gente vai conseguir provar que a gente está fazendo a vontade de Deus? Eu disse, porque você sabe que é muito fácil? Deixa eu lhe dizer, você sabe que é muito fácil? É muito fácil a gente pegar e em cima do eu acho, não, eu acho que Deus quer que eu faça isso. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que tem... Mas de onde eu tirei isso? Só tem um livro que é capaz de nos revelar a vontade de Deus e fazer com que a gente saia desse achismo. Se chama Bíblia Sagrada. Se chama Palavra de Deus. Aí nós vamos poder dizer, olha, não é isso aqui. Agora você sabe o que tem acontecido? Eu vi o pastor Lúcio ministrando uma palavra, acho que foi no acampe deles, ministrando uma palavra, que ele estava dizendo uma coisa. Ele não usou esse termo, mas eu vou usar. Você sabe o que está sendo muito comum? Ter o quinto evangelho. Jesus deixou Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí tem o quinto evangelho. Você sabe esse quinto evangelho com quem se parece? Ele se parece com qualquer um de nós. Esse quinto evangelho ele é capaz de se adaptar à nossa cultura, ao nosso estilo, aos nossos costumes, à nossa maneira de ser e de viver. Porque é um evangelho que nós escrevemos. Não, eu quero que ele seja assim, porque esses outros, eles batem muito de frente comigo. Então eu vou escrever esse um de acordo com as minhas ideologias, de acordo com os meus anseios, meus desejos, a minha vontade. E aí as pessoas estão criando como se fosse esse quinto evangelho que vai se adequar ao seu estilo de vida. E não vão querer se adequar àquilo que a palavra diz. Então por isso que às vezes é difícil, às vezes a gente olhar para isso aqui, queridos, e ver esse tipo de amor, como Cristo diz, olha, ele morreu por todos. Logo todos morreram, e diz, se ele morreu por todos, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por que às vezes é difícil essa renúncia, essa abnegação? É difícil porque a gente quer viver de acordo com aquilo que a gente acha que é correto, de acordo com aquilo que a gente acha que deve ser. E aí de repente quando vem Jesus ali de uma forma para confrontar, aí você sabe a Bíblia que é desse tamanho, ela hoje está sendo oferecida desse tamanho. Por quê? Porque eu vou descobrindo algumas coisas, isso aqui eu não concordo. Ah, isso aqui sim. Então eu vou adequando ela à minha vida, ao meu estilo, aquilo que eu sou. O que não é, eu te jogo fora. Então, infelizmente, isso tem muito acontecido. Agora, pegue isso aqui que eu vou lhe falar para eu concluir e orar com você. Somente a partir do momento em que entendemos o tamanho do amor de Cristo por nós, como sua noiva, como sua amada igreja, é que nós vamos conseguir viver esse amor a nível horizontal.
Você entende isso? Preste atenção aqui. Estou concluindo aqui, preste atenção. Somente a partir do momento em que nós entendemos por revelação o tamanho do amor de Cristo por nós, como sua noiva, como sua amada igreja, é que nós vamos conseguir viver esse amor no nível horizontal. É que nós vamos conseguir viver esse nível de amor, é a partir do momento em que nós entendemos como nós fomos amados sem merecermos. Porque às vezes se a gente não entender, sabe, esse amor vertical, o horizontal, ele vai ser falho, ele vai ser limitado. A gente vai ver um Abrão que está disposto a entregar a sua esposa para salvar a sua vida, um Abrão que está disposto a entregar o bem precioso que ele tem para ser beneficiado. A gente vai ver isso. Mas a partir do momento que nós entendemos, meu Deus, que amor é esse? Que amor tão grande é esse que foi capaz de fazer isso por mim? Esse amor precisa me constranger. Entende? Ele precisa, você sabe, uma ideia do constrangimento é como se fosse, sabe, é você ser arrastado por aquilo que constrange você, embora a sua cabeça esteja dizendo uma coisa, mas aqui dentro, sabe, está um negócio que, meu Deus, eu não consigo ficar em paz se eu não fizer aquilo que aqui o meu interior está dizendo que é para fazer. Você quer só um exemplo? Paulo, ele chegou ele estava passando pelas igrejas se despedindo. Apareceu um profeta chamado Ágabo, e o que ele fez? Ele pegou, e esse profeta pegou o seu cinto e amarrou Paulo, enrolou com o cinto e profetizou: assim se fará. Pegou o cinto de Paulo e o amarrou e disse: assim se fará ao dono desse cinto lá em Jerusalém. Quando os irmãos ouviram aquilo e sabiam que ele era um profeta, começaram a rogar: Paulo, não vai para lá, Paulo, não vai para lá. Começaram a pedir: não vai, não vai. E disse: gente, o que é que vocês estão fazendo me constrangendo desse jeito? Eu, constrangido em meu espírito, estou indo para Jerusalém, não sabendo lá o que me aguarda, senão além de cadeias e grilhões. Agora pare para você pensar, ele está sendo, sabe, aconselhado a ficar, sabe, ele já sabe mais ou menos o que vai acontecer, mas o interior dele está o levando naquela direção. Eu tenho que ir para lá, porque se eu ficar aqui eu não vou ficar em paz. Mas Paulo, você está indo para o sofrimento, e lá no meio do sofrimento você vai ter paz? Sim, é mais ou menos isso. Entende aquela coisa interior? E é essa ideia que Agostinho de Hipona nos passa, e acima de tudo é a mensagem que Cristo nos passa através dele, como um noivo que foi capaz de se entregar por nós. Porque se nós não entendermos, queridos, o tamanho desse amor, nós não seremos tão constrangidos a dar passos, a tomar decisões, porque é como se a gente não considerasse ele digno de que nós fizéssemos alguma coisa por amor a ele. Mas a partir do momento que nós entendemos, sabe, nós permitimos que esse amor alcance o nosso coração, sabe, o amor de Cristo, a pessoa, a vida de Cristo, aí vai se tornar mais fácil tomar algumas decisões, vai se tornar muito mais fácil dar alguns passos, porque nós vamos ter diante de nós o nosso maior exemplo, que é Cristo, aquilo que Ele fez por cada um de nós.